Shalom, meus amados, graças ao Eterno estamos mais uma vez aqui para trazer a porção Berucotai, os meus regulamentos. Quero agradecer desde já a visualização. Se quiser deixar o seu comentário, se quiser compartilhar com alguém os vídeos, de alguma maneira lhe trouxe benefício, resultado, despertou você em alguma área da sua vida, compartilhe com alguém. Também se inscreva. Quero agradecer a todos que estiveram assistindo o vídeo passado. Estou muito grato. Agora, sem mais delongas, vamos para o estudo dessa porção maravilhosa da Palavra do Eterno. O título desse breve estudo tem como tema as consequências da desobediência e da transgressão dos regulamentos do Eterno. Nós que conhecemos as Escrituras, sabemos que todo o relacionamento nosso com o Eterno depende da nossa obediência, do nosso compromisso, da nossa sinceridade para com Ele, naquilo que Ele exige, como o nosso Senhor, como o Criador, como nosso Pai. E tudo que Ele tem exigido de nós é que venhamos guardar os seus mandamentos. E quando a aliança é quebrada por meio da transgressão, nós vamos colher o fruto da desobediência. E esses poucos versículos que nós vamos estar lendo trata a respeito disso. Em Vaikra, Levíticos, capítulo 26, a partir do verso 14. No entanto, se não me ouvirem e não obedecerem a todas essas mitzvots ou ordenanças, se vocês abandonarem meus regulamentos e rejeitarem as minhas regras, a fim de não obedecerem a todas as minhas mitzvots ou meus mandamentos e cancelarem a minha aliança. Nós vemos aqui, queridos, que a aliança que nós temos com o Eterno, ela não é baseada naquilo que nós falamos, naquilo que pensamos, mas na obediência aos mandamentos. Quando nós transgredimos os mandamentos, quando nós somos rebeldes para com o Eterno, não cumprindo os seus mandamentos voluntariamente. O que é voluntário? É quando eu sei o que devo fazer e mesmo sabendo, eu transgrido. Eu pratico aquilo que não é agradável ao Eterno, mesmo sabendo que estou pecando. Isso é transgredir. É o pecado deliberado, voluntário, que a pessoa tem plena consciência que está errada, mas mesmo assim a pessoa vai e pratica. E o Eterno diz que se vocês abandonarem os meus regulamentos e rejeitarem as minhas regras, a fim de não obedecerem todas as minhas mitzvot, meus mandamentos, cancelarem a minha aliança. Nós sabemos que a aliança que nós temos com o Eterno, ela sempre quebra do lado nosso, sempre do lado do ser humano. Em todas as épocas, desde Adão, nosso pai, foi o homem que quebrou a aliança. E desde Adão, é o Eterno que, por meio do seu amor, da sua bondade, se aproxima de nós,
cria meios para que o homem se aproxime dele, para que o homem volte a ter o relacionamento com o Eterno. Volte a desfrutar das bênçãos que foram criadas exclusivamente para o ser humano. E depende unicamente de cada um de nós. Para essa aliança ser restaurada, depende da nossa iniciativa, depende do nosso desejo, depende do nosso empenho para cumprir os mandamentos do Eterno e assim voltarmos à convivência com o Pai Celestial. Vai crer ainda Levítico 26 e 16. E de minha parte farei isto a vocês, trarei o terror a vocês, doenças devastadoras, febre crônica para turvar a visão de vocês, e exaurirei sua força. Semearão sem sucesso, pois seus inimigos comerão as espigas. As consequências da transgressão, a consequência da desobediência, ela ataca em várias áreas da nossa vida. Várias áreas. Muitas vezes a pessoa é uma pessoa evangélica ou uma pessoa de fé que a gente conhece que serve ao Eterno, mas vive cercada, de dificuldades. É dificuldade na vida conjugal, na vida familiar, na vida financeira, na saúde, com o colega de trabalho, com o colega na sala de aula, com o professor, processos, multa de trânsito, tantas coisas, cobrança, tantas coisas, tantos apertos que, conforme a palavra do Eterno, não deveriam estar acontecendo. E só há um motivo para que essas coisas estejam acontecendo com a pessoa que é Talmidim, discípulo de Yeshua, filho do Eterno, sendo apertado de todos os lados. Com certeza, amados, sem sombra de dúvida, essa pessoa não está fazendo aquilo que deveria fazer na parte da aliança que lhe cabe. Como diz o versículo que lemos, se deliberadamente rejeitarmos as instruções, os mandamentos, os regulamentos, e se rebeldemente transgredirmos, nós vamos colher aquilo que estamos plantando. Eu costumo dizer que não espere bênçãos se você vive uma vida de desobediência. Não espere coisas boas se o que você planta no seu dia a dia, se a sua conduta, se as suas obras são obras más. Nós colhemos aquilo que plantamos. E o que tem no nosso coração, o que desejamos, é isso que fazemos. É isso que praticamos. E nós colhemos as nossas práticas. Não são os nossos pensamentos ou as nossas palavras apenas, mas especificamente as nossas práticas. E se nós não nos preocupamos com o bem-estar do próximo ou com a vontade do Eterno, é porque nós queremos o mal. E é isso que vamos ter. Se praticarmos más obras, nós colheremos os seus frutos. Sem dúvida nenhuma, colheremos os seus frutos. Mas se enchermos o nosso coração de amor para com o próximo e de amor para com os mandamentos do Eterno, e nas nossas práticas demonstrarmos isso, colheremos os frutos da bênção, da prosperidade, da segurança, da paz,
da plenitude, porque é o eterno que garante. Como nós vimos na primeira porção, as bênçãos decorrentes da obediência. Agora essa aqui é as maldições decorrentes da desobediência, a punição pela transgressão. Porque não é o Eterno que quer isso. O Eterno não tem prazer no sofrimento de ninguém. Pelo contrário, Ele quer que venhamos desfrutar daquilo que Ele próprio, por amor, criou para que o ser humano desfrutasse. Se grande parte da humanidade vive uma vida de miséria, de sofrimento, de dores, é por livre escolha. Porque se as nações e os povos se voltassem para o Eterno, tudo mudaria. E nós somos prova disso. Porque, mesmo vivendo entre milhões de pessoas que não servem ao Eterno, que não o respeitam, que não amam o seu próximo, nós que somos discípulos de Yeshua e que temos o Eterno como nosso Pai, vivemos uma vida boa, uma vida tranquila, em Shalom. Passamos por dificuldades, passamos, Yeshua passou, os discípulos passaram, os profetas passaram, os patriarcas passaram. Mas não vivemos. Passar é uma coisa, viver cotidianamente, mensalmente, anualmente, em dificuldades, isso é prova de que a vida dessa pessoa, que se diz um discípulo de Yeshua, um seguidor de Yeshua, é uma vida de aparências, não de práticas. Porque, amados, quando colocamos em nosso coração o compromisso, o dever e o desejo sincero por amor de cumprir os mandamentos do Eterno, nós seremos por Ele amparados, protegidos e abençoados. E nós sabemos, como diz a palavra, que agindo o Eterno, quem impedirá? E Ele prometeu estar conosco, mas com aqueles que, única e exclusivamente por amor, obedecem os seus mandamentos, porque reconhecem a sua bondade em tudo que é criado, que está à nossa volta, que foi criado para o nosso bem. Se hoje existe alguns fenômenos climáticos que causam morte, destruição, sofrimento, mas isso foi a consequência do pecado do homem. O Eterno não criou a natureza para nos trazer prejuízos, pelo contrário, a natureza é uma bênção para nós. São instrumentos do Eterno para nos abençoar, como os animais, os vegetais, os peixes, as aves, né? E o próprio ser humano. Nós fomos criados para abençoar uns os outros. Esse é o plano do Eterno, e um dia tudo isso vai voltar a ser como antes, como no Éden, no Jardim do Éden. Esse é o plano maravilhoso do Eterno. E quando nós valorizamos o privilégio que Ele nos deu por meio de Yeshua, entregando Ele para nos resgatar da condenação eterna, entregou Ele como resgate para que pudéssemos voltar ao convívio do Pai e termos a esperança do Olam Rabá, do mundo vindouro da vida eterna, nós deixamos a religião de lado e passamos a viver uma vida de prática. O religioso, ele serve ou por interesse, ou por medo, ou por vanglória. Mas o discípulo verdadeiro, ele serve por amor, única e exclusivamente por amor. Por isso, quem serve o Eterno por amor, não vive reclamando,
murmurando, se maldizendo, culpando os outros. Não, porque ele acredita na palavra. E o apóstolo Shaul Paulo, ele diz que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam o Eterno e guardam os seus mandamentos. Quando você ama o Eterno, não importa o que aconteça, qual seja a situação que se levante, você está disposto a enfrentá-la sem reclamar, sem murmurar, sem se queixar, porque você crê que o Eterno está no controle, que você pertence a Ele, que você é propriedade dEle, e Ele prometeu estar conosco em todos os momentos da nossa vida. Por meio do profeta ele fala para Israel: se entrares nas águas, elas não te afogarão. Se entrar no fogo, a chama não arderá em ti. Ele prometeu estar conosco. Muitas vezes nós que não estamos com ele, estamos numa denominação, numa organização religiosa, numa comunidade, mas não estamos como Eterno, porque não guardamos os seus mandamentos. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Eterno. Então, se você ama o Eterno sinceramente, se você está servindo a Ele, não é por causa do teu casamento, por causa dos teus filhos, por causa do teu emprego, por causa da tua saúde, por causa dos teus parentes, mas é porque você reconhece o grande amor dele para contigo e você deseja no teu coração viver com ele para toda a eternidade e lhe ser grato para sempre. Tudo o que se levantar vai ser para o teu bem. O Eterno vai fazer dessa situação que está passando no teu casamento, na vida da tua família, no teu emprego, na tua vida financeira, no meio da tua família, essa situação vai se tornar em uma bênção, porque o Eterno é que está no controle. E Ele tem milhões de maneiras para abençoar, para dar vitória, para fazer vencer aqueles que nele confiam. Mas se a pessoa é rebelde, sabe o que deve fazer, sabe qual é a sua parte na aliança e transgride, certamente vai receber a paga pelas suas transgressões. Como diz o texto que lemos, o verso 16, o Eterno vai enviar sobre eles doenças devastadoras, crônicas, para turvar a visão deles, exaurir toda a força deles. Eles vão semear sem sucesso, pois os inimigos é que vão desfrutar do trabalho, de tudo aquilo que a pessoa produz, por ele ser uma pessoa que conhece e não obedece, os inimigos é que vão desfrutar do suor do seu rosto, do fruto do trabalho dele ou dela. Virarei o meu rosto contra vocês, e seus inimigos os destruirão. Quem odiar vocês haverá de persegui-los, e vocês fugirão mesmo quando ninguém os estiverem perseguindo. Isso é muito sério, amados. O que temos de pessoas que vivem deprimidas, que não conseguem dormir sem não tomar medicamentos, que vivem com medo de perder a esposa, de perder o marido, de perder os filhos, de perder o emprego, de roubarem o que elas têm. Não estou falando de pessoas que estão no mundo, que são declaradamente pessoas sem fé. Estou falando de pessoas que estão dentro de comunidades, que oram, que leem a Bíblia, que cantam e que anunciam a palavra do Eterno, mas vivem inseguras, com medo, aterrorizadas, que não conseguem dormir sem não ter que tomar um analgésico ou um comprimido.
Queridos, nós temos que nos avaliar. Nós temos que nos avaliar à luz das Escrituras. Se a pessoa vive uma vida assim, alguma coisa está errada e não é com o eterno. Não é com a comunidade na qual ela está inserida. Pois o nosso relacionamento com o eterno é individual e pessoal. Nós temos as Escrituras nas nossas mãos. E como disse Yeshua para os judeus, examinais as Escrituras, pois cuidais nela de a vida eterna. Então, as Escrituras nos passam tudo o que precisamos para termos uma vida abençoada, e uma vida de prosperidade, e uma vida de shalom, de plenitude, de paz e de comunhão com o Eterno. Porque todo o nosso sucesso, de todo e qualquer homem e mulher, personagem das Escrituras que foram relevantes, foi porque eles tinham uma comunhão estreita com o Eterno. Não foi porque não falharam, eram perfeitos, não falharam, mas reconheceram seus erros, assumiram seus pecados, não culparam os outros, se arrependeram e continuaram a sua vida, as suas vidas com o Eterno. Por quê? Porque eles erraram, seus erros não foram voluntários. Não foi aquele erro, um pecado premeditado, algo que a pessoa passou dias, semanas, meses, até anos planejando. Porque quem ama o Eterno não vive planejando a derrota, a destruição, o sofrimento, nem do seu próprio inimigo, quanto mais dos seus irmãos, seus familiares, da sua comunidade, do colega de sala de aula, do colega de trabalho, do vizinho. Pelo contrário, os verdadeiros discípulos de Yeshua, que estão aprendendo com ele, se esforçam para contribuir para o bem. Bendito seja o nome do Eterno. Se essas coisas não fizerem ouvir-me, eu os disciplinarei 7 vezes mais por causa dos seus pecados. Quebrarei o orgulho do seu poder. Tornarei o seu céu como ferro e o seu solo como bronze. Vocês gastarão a sua força em vão, pois a terra não produzirá, nem as árvores do campo frutificará. Sim, se vocês me contrariarem e não me ouvirem, aumentarei 7 vezes a sua calamidade, de acordo com os seus pecados. Tudo é de acordo com os nossos pecados. A medida, amado, do sofrimento, eu não vou generalizar, mas da grande maioria das pessoas que estão, entre aspas, servindo o Eterno, que dizem que estão servindo o Eterno, vem das suas transgressões, da sua desobediência, quebrando os mandamentos, quebrando a aliança. O Eterno não vai nos tratar como trata o goi, né? A pessoa ímpio. Não, porque nós somos diferentes do ímpio. Nós conhecemos a verdade, conhecemos a vontade do Eterno, conhecemos o nosso papel, o nosso dever, como seus filhos e como discípulos de Yeshua. As pessoas que não têm fé, elas não conhecem, não sabem. Então o Eterno vai nos tratar como filhos e vai nos exortar, vai nos corrigir. Tudo isso pensando no nosso bem, com o desejo de que venhamos nos arrepender e nos converter do nosso mau caminho. E se a pessoa insistir na sua teimosia, como diz aqui, ele vai dobrar a aposta 7 vezes mais, e de acordo com o pecado de cada um, é que essa pessoa vai ser disciplinada. Como de acordo à obediência de cada um, a pessoa será abençoada. Não mais que isso. Ninguém vai ser punido porque
o fulano quer, ou a fulana quer que ele sofra, que ele passe por provas. Negativo. Não será porque a pessoa quer que a pessoa seja abençoada que ela vai ser. Simplesmente, eu quero que meus irmãos sejam abençoados, que o Eterno abençoe. Isso é muito bom. Mas se a pessoa não praticar, não fazer a sua parte que lhe cabe, não terá a bênção. E nós, como filhos do Eterno, discípulos de Yeshua, como diz as Escrituras, nós seremos abençoados. Mediante o nosso amor para com o Eterno, pois o nosso amor para com Ele faz nós termos prazer em obedecer os seus mandamentos com alegria em nossos corações. Bendito seja o nome dele para sempre. Verso 22. Enviarei animais selvagens entre vocês, e eles os privarão de seus filhos, destruirão o seu gado, e reduzirão o seu número, até que suas estradas fiquem vazias. 26, verso 23. E se a despeito de tudo isso vocês recusarem minha correção e permanecerem contra mim, também eu me oporei a vocês. Eu, sim, eu os ferirei 7 vezes mais por seus pecados. Trarei a espada contra vocês, a qual executará a vingança da aliança, e vocês serão comprimidos em suas cidades. Enviarei doenças, e vocês serão entregues ao poder do inimigo. Amados, todas essas coisas são frutos da desobediência. Existem exceções, a pessoa pode estar sofrendo e não, muitas vezes, ou em algumas vezes, não é por causa dos seus pecados. Nós temos o relato de Jó, Iov. Nós temos Yeshua, que é um exemplo de sofrimento, mas não pelos seus pecados. Muitas vezes estamos sofrendo por alguém que amamos, por uma pessoa. No caso de Jó, foi para trabalhar em sua vida para que ele se tornasse mais fiel ainda. No final, no capítulo 42 do livro de Jó, a gente vê confessando que ele conhecia o Eterno de ouvir falar, mas naquele momento os seus olhos estavam vendo, reforçando aquilo que Shaul disse, Paulo, todas as coisas cooperam para o bem dos que amam o Eterno e guardam os seus mandamentos. Jó, no final da sua vida, teve tudo em dobro, porque o Eterno é fiel, amados. O Eterno é fiel, tanto para abençoar, como para provar o filho transgressor rebelde, a fim de que ele se converta e viva e desfrute das bênçãos que o Eterno preparou desde a fundação do mundo. Desfrute intensamente do amor do Pai. E a prova do seu amor é a pessoa de Yeshua, nosso Salvador bendito, nosso Mashiach. Não devemos, em hipótese nenhuma, quebrar a aliança. E se em algum momento nós chegarmos a cometer isso, temos que nos arrepender, confessar o nosso pecado e abandonar o nosso caminho mau e permanecermos na presença do Eterno, amando a sua pessoa bendita. Verso 26 do 26 de Vaikra: cortarei o seu suprimento de pão, e 10 mulheres assarão um pão em um forno, e o repartirão por peso. Vocês comerão, mas não se satisfarão. E se mesmo assim vocês ainda não me ouvirem, mas permanecerem contra mim, eu me oporei a vocês com fúria, e também os castigarei mais outras 7 vezes por seus pecados, e vocês comerão a carne de seus filhos e filhas. Isso se cumpriu, amado.
Essa passagem, Shemot a Devarim, Deuteronômio, são instruções. O povo está no deserto. Nesse interim, o povo está no deserto. E o Eterno está preparando eles para tomar posse da terra. E para não perderem a bênção. Muitas vezes tem acontecido nos nossos dias, é que o Eterno abençoa, cumpre a promessa na vida das pessoas, mas eles começam a relaxar, começam a transgredir deliberadamente os mandamentos, quebrar a aliança, e o que vai acontecer? Eles vão perder. Nós somos testemunha disso. E pessoas iam tão bem no casamento, na vida financeira, na vida familiar, mas aí começaram a faltar as reuniões, começaram a faltar aos cultos, e quando pensou que não, acendeu-se um fogo da confusão, da briga, da discórdia e diversas situações que acontecem única e exclusivamente, a grande maioria, pelo nosso desprezo para com o Eterno, por nós zombarmos dele, transgredindo os seus mandamentos. Amados, saber o que devemos fazer e nós não fazermos para com o Eterno, por amor, é zombar dele. É como se um filho de menor, o pai mandasse ele fazer a sua tarefa e ele deixasse para lá e ainda fizesse pouco do pai. Isso é muito doído para nós seres humanos, que exigimos obediência e respeito dos nossos filhos. Quanto mais o Pai Eterno, que nos deu tudo, a própria existência, ainda nos deu Yeshua como nosso Salvador, e diante de tudo que Ele nos tem dado, ainda virarmos as costas para Ele, como se fôssemos melhores, superiores, como se soubéssemos de tudo, como se fôssemos autossuficientes, como se não precisássemos dele para existir e nem tampouco para alcançar a vida eterna. Isso é um ato de provocação deliberada. Por isso, tem as suas consequências, que são, infelizmente, dolorosas, mas mesmo assim serve para o bem do indivíduo, a fim de que ele retorne para a casa do Pai. Como disse nesse verso 29, isso se cumpriu no cerco de Samaria. Então, a fome era tão grande que duas mulheres combinaram em comer o filho do ano um dia e no outro comer o filho da outra. E quando chegou no outro dia que era para comer o filho da outra mulher, ela não quis. E essa notícia chegou aos ouvidos do rei. Mas o Eterno, por meio de Eliseu, proveu alimento no dia seguinte para toda aquela cidade, usando leprosos que estavam na porta de Samaria. Eles foram para o arraial dos assírios. Os assírios ouviram como se um grande exército estivesse indo ao encontro deles e fugiram por suas vidas, deixando tudo. E se cumpriu a palavra, a profecia do homem de Elohim, Eliseu. Então, o Eterno, amado, nós temos que colocar em nossa mente e nosso coração. Ele está no controle, não apenas da minha vida, da sua vida, mas de todo o universo. Louvado seja o seu nome para sempre. Oh, aleluia! E devemos descansar, mas só podemos descansar e ter shalom no Eterno se estivermos fazendo o dever de casa, se estivermos guardando os seus mandamentos por amor, único e exclusivamente por amor. Pois tudo o que ele fez por nós, está fazendo nesse momento por você, sua esposa, seu esposo, seus filhos, seus familiares, é único e exclusivamente por amor. Nós não temos nada que oferecer a ele que pague o que ele tem feito por nós.
Por isso é por amor. Esse relacionamento entre nós e o Eterno tem que ser por amor. Todos os que são os heróis da fé, foi única e exclusivamente por amor que eles alcançaram as suas vitórias, as suas bênçãos e a grande honraria de estarem na galeria dos heróis da fé. Bendito seja o nome do Eterno. Verso 30, destruirei os seus lugares altos, cortarei os seus pilares para a adoração do sol, lançarei as suas carcaças sobre os restos dos seus ídolos, e eu os destruirei. Devastarei a sua cidade e desolarei os seus santuários para não expirar seus aromas fragantes. Desolarei a terra para que seus inimigos que vivem nela fiquem estarrecidos com isso. A idolatria nas Escrituras, amado, é transgressão, rebelião. E o Eterno põe destruição a tudo que substitui o lugar dele nos nossos corações. Ele não aceita tudo. Idolatria não é só imagem de escultura, não é só poste de ídolo, é a imagem do sol, da lua que nem o povo de Israel adorava. Mas tudo pode ser o esposo, a esposa, os filhos, o pai, a mãe. Mas pode ser uma casa, um bem material. Aquilo que faz você ofender os outros por causa daquele bem, desprezar as pessoas, ou mesmo humilhar as pessoas porque você tem um bem, ou por causa da mulher, do marido, dos filhos, do pai, e etc. Tudo que o Eterno nos dá é para o nosso bem e o bem do nosso semelhante. Não devemos nos sentir superior a ninguém só porque temos alguma coisa que o semelhante, o próximo, não tem. E nem nos sentir humilhado porque fulano tem algo que nós não temos. Negativo. Devemos viver em Shalom, certo de que os bens materiais são apenas momentâneos. A vida terrena é momentânea. Yeshua deixou bem claro, para nós não ajuntarmos tesouro aqui na terra, mas no céu, porque onde está o nosso tesouro está também o nosso coração. Não é que nós não podemos ter bens materiais, não podemos botar os nossos corações neles. Tudo aquilo que existe para nós, que temos, vem das mãos do Papai Celestial. É Ele que nos dá. Não é nosso. Estamos usando por um período de tempo, mas vamos deixá-los. Por mais que venhamos amar, nada desse mundo levaremos conosco, a não ser nossas escolhas, nossas ações, nossas obras. É o que vai nos acompanhar. Então vamos usar o que o Eterno tem nos dado para o bem, para promover a paz, promover a harmonia, para promover a felicidade. De maneira que seremos bem-aventurados e seremos uma bênção. Todo apego, tudo aquilo, em regra geral, que me faz ofender o próximo, é um ídolo. É um ídolo. Tudo aquilo que eu me apego demasiadamente, que eu peco contra o Eterno ou contra o próximo por causa daquele objeto, daquele bem ou daquela pessoa, isso é um ídolo. E nós não podemos, porque as maldições acompanham os ídolos. A única pessoa que tem que ter o primeiro lugar nas nossas vidas é o Eterno. Devemos amar o nosso próximo, amar a esposa. Você deve amar seu marido, seus filhos, seus pais. Deve amar todo o ser humano e deve cuidar com alegria daquilo que o Eterno te deu, um bem material. Mas quem tem que estar em primeiro lugar na tua vida, no teu coração, é o Eterno.
é grande mandamento, o primeiro grande mandamento. Yeshua disse. Verso 33. Eu os dispersarei entre as nações, e trarei a espada para persegui-los, e sua terra será uma desolação, e suas cidades um deserto. 34. Então, por fim, a terra terá cumprido os seus shabatotes, os seus sábados, permanecer desolada de vocês. E estiverem nas terras dos seus inimigos, a terra descansará e será restituída de seus shabatotes, dos seus sábados. Sim, enquanto permanecer desolada, descansará, o descanso que ela não teve durante os seus shabatotes, quando vocês viviam nela. Aqui a respeito, amado, do dia santo, do dia Kadosh, sábado. O povo na desobediência, na transgressão, na rebelião, não guardava os sábados, não observava o primeiro dia, o único dia santo instituído pelo Eterno nas Escrituras Sagradas, é o sábado. Enquanto o pessoal estivesse no cativeiro, como aconteceu nos 70 anos que o povo de Israel passou em Babel, em Babilônia, durante esses 70 anos a terra descansou nos sábados. Oh, aleluia, isso é muito maravilhoso. O Eterno é fiel. 26. E quando os que restarem de vocês, os que forem deixados, encherei o seu coração de ansiedade nas terras de seus inimigos. O som de uma folha agitada os deixará com medo, para que fujam como foge da espada e caiam, sem que ninguém os persiga. Sim, mesmo com ninguém persegui-los, eles tropeçarão uns nos outros, como quem foge da espada. Vocês não conseguirão resistir aos seus inimigos, e perecerão entre as nações, na terra de seus inimigos. Então, amada, a pessoa sem o Eterno, na transgressão, na rebelião deliberada, não há esperança, não há expectativa de vida, não há refúgio, não há amparo. Em todos os lugares, em todos os momentos, a pessoa vai viver insegura, com medo de nada. Com medo, a mulher com medo de perder o marido com medo de perder a mulher, com medo de perder o filho, com medo de perder os bens. Porque essa insegurança é a ausência da aliança, ou a ausência da presença do Eterno pela quebra da aliança. Não permita isso, meu amado, minha amada. Ore ao Eterno, peça com toda a sinceridade do seu coração. Amor, Eterno, eu quero te amar, não pelo que o Senhor faz para mim, mas pelo que o Senhor é para mim. Meu Pai, peça a Ele para ter um coração que nem o coração de Yeshua, dos discípulos do primeiro século, que amavam o Eterno, a ponto de darem as suas vidas, testemunharem com suas vidas. Não permita que o conforto momentâneo, que os elogios, que as injúrias, que as dificuldades do Olam Hazé, do mundo de hoje, atrapalhe a tua comunhão com o Eterno. Façam com que você quebre a aliança, não permita. Uso as palavras de Yeshua em Apocalipse. Ser fiel até a morte, disse Yeshua. A mensagem do Eterno entregue por Yeshua. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Que o Eterno abençoe você, sua família e toda a sua parentela. O Eterno dê a você forças para amá-lo e para cumprir os seus mandamentos, que não são pesados, que não é maldição, que não é desconforto, mas que é bênção e shalom e plenitude. Em nome de Yeshua HaMashiach, eu quero agradecer
a todos vocês e até o próximo vídeo. Shalom.